Olá, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Meu muito obrigada pela sua audiência, meu muito obrigada por estar aqui no programa Livremente com doutora Rose Cabral, mais uma quarta-feira. E você aqui conosco, com a sua audiência, nos prestigiando. Meu muito obrigada a você. Você sabe que o programa Livremente, ele tem como missão trazer todas as terças-feiras para você, querido ouvinte, temas e assuntos que levam você a esclarecer, a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do que é o processo terapêutico, ok? Então, toda semana aqui a gente fala, conversa, traz esclarecimentos a respeito de transtornos mentais, problemas emocionais, e nós temos aqui esse compromisso de estar trazendo esse esclarecimento, estar trazendo também esse entendimento, porque muitas pessoas têm problemas mentais, mas não sabem. Muitas pessoas lidam com pessoas que têm transtornos mentais, mas não têm a capacidade de reconhecê-los. Então, nem todas as pessoas que têm um tipo de transtorno ou problema mental, ele vai trazer na sua característica ou na sua genética algo que vai aparentar no seu físico. Então, muitas vezes, nós identificamos os transtornos e conseguimos ver se alguém tem um transtorno pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas formas de falar, pelos seus atos falhos, até mesmo pelos seus tiques nervosos. Aquelas pessoas que têm um tique nervoso, que muitas vezes são encarnadas, ou até mesmo as pessoas fazem pouco caso, aquilo ali é indício de um problema emocional e talvez até de um transtorno em um determinado grau, que foi elevado a um determinado estresse e acabou gerando aquele tique nervoso. Então, algumas pessoas trazem em si essas características. E, muitas vezes, para as pessoas que são leigas, elas vão taxar e vão considerar essas pessoas de uma outra maneira. Então, aquela pessoa que talvez tenha um comportamento um pouco mais agressivo, aquela pessoa que ela não tem muita paciência, então ela vai ser taxada muitas vezes como uma pessoa que é pavio curto. Só que essa característica desse alguém que é pavio curto, na verdade, ali por detrás pode estar um transtorno, pode estar ocorrendo um transtorno. E essa pessoa ela pode ter um transtorno bipolar, ou ela pode ter uma esquizofrenia. Então, são transtornos mentais, são transtornos que envolvem o comportamento daquela pessoa, e muitas vezes nós não sabemos, ou nós não temos entendimento, e nós não conhecemos, ou não reconhecemos quando uma pessoa ela tem um determinado tipo de transtorno, ok? E por esses dias, isso já está aí em rede nacional, já há alguns dias, já são quase 15 dias, que no estado de Goiás tem um maníaco, um psicopata, que ele está foragido, né, da justiça. E já está sendo aí considerado como um serial killer. E quando se fala, ou quando se entrevista alguém que é da família, coloca ele na condição de alguém que tem um transtorno mental. E aí, você conseguiria identificar uma pessoa que tem um transtorno? Porque essa pessoa em questão
com certeza, há algum tempo atrás, ou talvez até alguns meses atrás, passou desapercebido no local onde ele mora, por exemplo. Passou desapercebido no meio ali da comunidade em que ele convive. Ele pode ter frequentado lugares, pode ter frequentado bares, restaurantes, shoppings, pode ter entrado em lojas para poder fazer compras. E quantas pessoas passaram por esse cidadão e ele não transpareceu, e quantas pessoas ali à sua volta não reconheceram que se tratava de alguém que tem um transtorno mental. No caso dele, disse que é uma psicopatia, ou seja, que ele é um psicopata. Por que se diz que é um psicopata? Por causa das características que ele apresenta dentro do seu comportamento. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de psicopatia. Vamos trazer, assim, alguns dados para que você entenda melhor, compreenda o que é, compreenda o que se trata e possa também estar olhando à sua volta e identificando se à sua volta teria alguém com os traços de psicopatia. Ok? Então, vamos lá? Aperte os cintos aí, porque hoje o programa Livremente com a doutora Rose Cabral vai falar de psicopatia. Gente, você identificaria um psicopata se ele interagisse com você? O que é a psicopatia? A psicopatia é a designação atribuída a um indivíduo com um padrão comportamental ou um traço de personalidade, caracterizado em parte por um comportamento antissocial. Então, o psicopata, ele tem uma característica, ele é uma pessoa antissocial. Então, pode ser aquela pessoa de muito poucas palavras, você entende? Pode ser aquela pessoa de muito pouca conversa. Pode ser aquele vizinho sisudo. Pode ser aquela pessoa mal-humorada ou com uma cara fechada, que são termos e expressões que nós vemos no nosso dia a dia. Se você encontra uma pessoa que ela tem um comportamento antissocial, você vai se referir a ela dessa forma. É uma pessoa sisuda, é uma pessoa mal encarada, é uma pessoa de poucos amigos. E isso caracteriza um antissocial, é aquela pessoa que tem uma diminuição na capacidade de empatia. O que é empatia? Empatia é aquela capacidade de você lidar com o outro. É a capacidade de você se relacionar com outras pessoas. É a capacidade de interagir. Ao contrário da pessoa sisuda, é aquela pessoa comunicativa. Ao contrário daquela pessoa de cara fechada, é aquela pessoa que vai vir com um semblante mais iluminado, vai te cumprimentar com um sorriso no rosto, é aquela pessoa que vai prontamente estender a mão. Então, o antissocial é justamente aquela pessoa que ela não tem essa empatia. Consequentemente, uma outra característica muito forte nessa falta de empatia também é a falta de remorso. Então, um psicopata, ele é uma pessoa que ele não sente remorso do que faz, não sente remorso da outra pessoa. Ou seja, ela tem uma dificuldade de sentir ou de se compadecer ou de se conectar com a reação do outro, com a emoção do outro. Ao contrário da pessoa que tem empatia. A falta de empatia vai levar a essa falta de remorso. Então, muito cuidado, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, muito cuidado quando você encontrar pessoas com um semblante muito fechado,
Cuidado com aquelas pessoas que têm, né, uma aparência sisuda. Cuidado. Respeite sempre o limite do outro. Porque você pode estar diante de uma pessoa que tem um transtorno mental que é sério, mesmo que não seja psicopatia, mas um outro transtorno que, mediante uma palavra fora do contexto, ou até mesmo de um tom de zombaria, vai se tornar violenta e, consequentemente, se tornar uma pessoa perigosa. Então, nós, infelizmente, vemos aí em noticiários de jornais e estatísticas policiais situações em que a gente vê muito aquele termo motivo fútil. Matou por um motivo fútil. Agrediu por um motivo fútil. Quando a gente diz que um motivo é fútil, nós vamos compreender que aquela pessoa, no momento daquela crise, ou no momento daquele estresse, essa pessoa perdeu completamente o controle. E para uma pessoa que tem transtorno, perder o controle muito facilmente é rápido. Então, alguém que tem as suas capacidades mentais ou um certo equilíbrio emocional, ele, no momento de estresse, ele vai tentar apaziguar, ele vai tentar não falar, ele vai tentar não responder, ou ele vai tentar não provocar, não colocar mais lenha na fogueira, como nós falamos aí, né, popularmente falando. Ela vai evitar aquela situação. Então, observe, preste bem atenção nas pessoas que apresentam esse tipo de característica. Porque ser antissocial, não apresentar empatia, consequentemente remorso, e também um baixo controle comportamental, e muitas vezes tem uma atitude de dominância desmedida. Então, um motivo muito simples, aquilo que é declarado, né, como motivo fútil, muitas vezes vai desencadear. Por quê? Porque essa pessoa que tem esse problema mental, essa pessoa que tem esse transtorno, no caso do psicopata, a falta de empatia, vai gerar um controle, muito baixo controle comportamental. Ou seja, essa pessoa ela não controla muito o comportamento dela. Pessoas que têm transtorno têm uma dificuldade de controlar as suas atitudes e as suas reações mediante um estresse, ok? Então, muitas vezes esse tipo de comportamento é relacionado à ocorrência de delinquência, crime, falta de remorso e dominância, mas também é associado com competência social e liderança. Olha que interessante, um psicopata, ele também pode desenvolver uma capacidade, que nós vamos ver mais adiante aí, uma capacidade de manipulação. Então, a psicopatia, descrita como um padrão de alta ocorrência de comportamentos violentos e manipulatórios, é frequentemente considerada uma expressão patológica da agressão instrumental, além da falta de remorso e empatia. Então, anota aí essas duas características bem marcantes de uma pessoa que é psicopata. Essa pessoa ela não tem empatia, essa pessoa ela não tem remorso. Essa pessoa ela vai fazer um ato ou uma atitude, ou vai cometer uma violência, e depois, quando ela for questionada, ela vai relatar nos mínimos detalhes, sem demonstrar nenhum tipo de remorso. Por quê? Porque a capacidade dela de empatia não tem. Gente, preste atenção. Todo transtorno mental vai levar a uma
insuficiência na capacidade cerebral ou no funcionamento no cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em várias áreas. E, normalmente, uma determinada área do nosso cérebro que apresentar uma deficiência na produção ali dos seus hormônios e das suas substâncias que são necessárias para o bom funcionamento, uma taxa reduzida de uma determinada substância que deveria estar sendo produzida pelo cérebro, quando ela não é produzida, isso vai caracterizar os transtornos mentais. Isso vai caracterizar as pessoas que têm uma deficiência e um mau funcionamento. Então, quando a gente fala que a psicopatia ou o psicopata é alguém que não tem empatia, é alguém que não tem remorso, nós estamos falando de uma determinada área do cérebro dessas pessoas que não tem esse funcionamento ou que não funciona muito bem. Porque todos os transtornos também, eles vão ter graus. Então, uma pessoa pode ter um grau de psicopatia muito alto e se tornar um serial killer, porque quando a gente fala de psicopata, a gente lembra dos filmes de cinema. A gente vai lembrar daqueles assassinos em séries. Nós vamos lembrar daqueles seriados de policiais que levam a uma pesquisa, a uma procura muito grande com relação a esses psicopatas. Não é diferente do que a gente está vendo aí atualmente. O que nós vemos aí atualmente representa muito bem o que a gente vê nesses casos aí policiais, porque é alguém que à solta está realizando homicídios, sendo aí acusado também de estupro e uma série de roubos, porém a polícia e toda uma equipe, né, policial, ela não consegue encontrar essa pessoa. Então, o fato que hoje ocorre, né, aqui no Brasil, o fato que hoje acontece, e a gente tem visto aí nos noticiários da televisão e dos rádios, o que a gente entende, compreende é exatamente isso, de uma pessoa que tem uma capacidade que é muito frio, é muito calculista, com certeza tem uma capacidade muito grande de resistir à dor, porque aparentemente ele está no meio do mato, ele está sem se alimentar, sem beber água, ele está sem tomar banho. Então, ele está sujeito a uma série de coisas que, em outra situação, ou numa pessoa que tivesse as suas emoções equilibradas, isso aí levaria a um grau de estresse ou até mesmo a uma desistência. Porém, a gente observa uma grande resistência por parte desse indivíduo. E essa resistência a gente vê que foge realmente ao natural. Foge realmente à capacidade mental de alguém na sua sanidade. Ok? Então, muitas vezes os psicopatas eles são retratados em filmes e séries, né, como pessoas extremamente agressivas. E elas podem chegar a esse nível, eles podem chegar a esse grau, sim. Normalmente, as pessoas que têm extrema perversidade, elas vão apresentar esse quadro de psicopatia. Então, esse comportamento realmente caracteriza os psicopatas, mas nem sempre as pessoas psicopatas desenvolvem esse tipo de agressividade, sendo mais característico o poder de manipulação, o egocentrismo e a falta de empatia. Então, vamos lá. Nem todo psicopata é um serial killer. Nem todo psicopata ele vai demonstrar a perversidade dele com assassinatos, com roubo, estupro, essas coisas. Mas a maioria, ou
dentro de uma escala que vai passar o imperceptível. E aí, esse é o ponto que eu acho que a gente precisa compreender e a gente precisa atentar, porque no nosso dia a dia, ao nosso lado, pessoas assim podem estar no nosso contexto. E nós podemos nos tornar vítimas de uma pessoa como essa. Porque, na maior parte das vezes, quando o psicopata ele não tem esse grau elevado, né, ou mais alto dentro do seu transtorno, que leva a um grau excessivo de perversidade, ele vai estar naquela linha da manipulação. Então, uma pessoa que ela não tem empatia, ou seja, um psicopata, dificilmente ele vai amar alguém. Um psicopata é aquela pessoa que ela não vai se identificar com a causa do outro. Por isso que a gente diz que há um egocentrismo. Então, o egocentrismo é uma característica do psicopata. O que é o egocêntrico? O egocêntrico é aquele, não, tudo está em volta de mim, tudo gira em volta de mim, tudo está à minha volta para atender às minhas necessidades, tudo que está à minha volta é para o meu bel prazer e para que eu seja atendido. Isso é um egocêntrico. Primeiro eu, segundo eu, né? E depois eu de novo. Então, não importa o que o outro sente, não importa a limitação do outro, não importa a dificuldade do outro, não importa o querer do outro. E são pessoas frias nas suas emoções. Então, um psicopata, ele pode, dentro desse conceito, ele pode se tornar, na maioria das vezes é o que a gente identifica, se torna um manipulador. Então, um psicopata, por exemplo, dentro de um relacionamento a dois, é aquela pessoa que vai se juntar a outra ou vai buscar estar com aquela pessoa literalmente por um interesse. Literalmente por um interesse ou por um objetivo próprio. Então, o psicopata, ele vai ser aquela pessoa que vai usar a outra. É aquela pessoa que vai se aproveitar da outra. É aquela pessoa que vai ver vantagem. Então, o psicopata é aquela pessoa que vê vantagem em tudo. E não é difícil enxergar isso, muitas vezes, em relacionamentos a dois. No caso, por exemplo, um homem psicopata e uma mulher dita normal, porque de perto, gente, ninguém é normal. Uma mulher dita normal. Ela cai nas mãos e nos braços aí de um psicopata, ela vai estar completamente voltada e dedicada a ele por amor, vai se dedicar a ele por amor. Porém, esse amor jamais será correspondido. E tudo dentro dessa relação vai se voltar para atender o seu egocentrismo. Então, muitas vezes, mulheres se tornam vítimas de uma violência doméstica por causa, não de uma agressão física, mas por causa de um desgaste emocional e por causa de uma pressão psicológica. Porque uma pessoa como essa, ela nunca vai ficar por baixo. E ela vai ter condições e frieza suficiente para suprimir a emoção daquela pessoa que ele está vivendo. Por exemplo, num ambiente de trabalho, imagine um psicopata chegando a um cargo de liderança. Ele vai ser aquele líder ou vai ser aquele manager, vai ser aquele CEO de uma empresa que realmente não vai ter qualquer empatia com a sua equipe e vai estar sempre visando o seu próprio ego ou a sua ascensão dentro daquele local de trabalho. Então, o psicopata, ele não vai poupar dentro de uma empresa, por exemplo, estabelecer circunstâncias que vão levar a duvidar da idoneidade de alguém.
dentro dessa empresa vai ser aquele colega de trabalho que você vai precisar ter muito cuidado, porque pode usar informações até que você tenha para usar isso contra você e talvez galgar um espaço que você tem. Então, a psicopatia, os psicopatas, eles se manifestam de várias maneiras. E o que a gente está trazendo aqui hoje é que você precisa entender e compreender como os psicopatas atuam dentro da manipulação e o quanto eles podem estar bem perto de nós, ok? Eu vou para o intervalinho comercial e já já a gente volta. Não sai daí não, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que tem toda terça-feira à tarde estado aqui conosco. Meu muito obrigada porque você sintoniza aí a frequência da rádio 990 AM, ou você também que acessa o nosso site Rádio Contemporânea 990.com.br. Meu muito obrigada a você que toda semana está aqui entendendo um pouquinho mais a respeito de saúde mental e compreendendo também coisas que vão trazer para você um entendimento. E hoje, gente, nós estamos falando a respeito da psicopatia. Estamos falando a respeito dos psicopatas, como os psicopatas eles se comportam, como os psicopatas eles estão introduzidos na sociedade e como talvez perto de nós tenhamos muito próximo a nós pessoas que são psicopatas, que necessariamente não são serial killer, mas que nós precisamos identificar quem elas são para que a gente não caia dentro da sua manipulação. E aí, no primeiro bloco, nós discorremos aí um bocado a respeito da psicopatia, vimos aí a característica da psicopatia, ou seja, um psicopata ele é alguém que é antissocial, ele é alguém que não tem empatia, ele é alguém que não apresenta remorso, é uma pessoa egocêntrica, ou seja, aquela pessoa que só olha para si e tem muita falta de empatia, ok? Então, continuando aí, obrigado por estar aí conosco. E você que chegou aí agora, não sai não. Chama aí alguém para estar ouvindo conosco a respeito de psicopatia. Você tem a capacidade de reconhecer um psicopata? Será que se um psicopata estiver perto de você, será que você tem a capacidade de identificá-lo? Então, nós vamos aí continuar falando aí a respeito dos psicopatas. Ok, gente? Então, vamos lá. Estatisticamente, de 1 a 3%, isso segundo estudos, ok? Segundo pesquisas, de 1 a 3% da população em geral é um psicopata. Aí nós vamos entender, tá? Que o psicopata tem lá aqueles graus de variação. Nem todo mundo é um serial killer, tá? Nem todo mundo é um serial killer. Isso significa que 1 em cada 30 pessoas pode ser diagnosticada com psicopatia. E, nesse caso, no caso do Brasil, seriam aí 5 milhões. Então, possivelmente, no Brasil, nós temos aí uma estatística de 5 milhões de psicopatas. É muita gente, não é verdade? E se entre 30 pessoas uma pode ser um psicopata, então, por exemplo, você frequenta uma faculdade ou uma escola com uma turma, por exemplo, de 40 alunos. Então, dentro daquela turma, possivelmente, pode acontecer de ter ali um psicopata. Então, até mesmo dentro das igrejas, dentro de uma comunidade,
ou dentro de uma religião, dentro de um grupo que tenha mais de 30 pessoas, segundo essa estatística, uma delas tem aí a possibilidade de ser um psicopata. Então, gente, é um índice muito próximo de nós. Se fosse uma pessoa a cada 100, por exemplo, então essa margem aumentaria. Só se eu estiver numa praia lotada em pleno verão para dar de cara, então, de repente, com uma pessoa que é um psicopata. Ainda assim, não necessariamente um serial killer, mas alguém que não tem empatia, alguém que é um antissocial, alguém, como nós falamos no primeiro bloco, alguém que é sisudo, mal encarado e que não tem controle emocional. Então, é aquela pessoa que por muito pouco ela vai perder o tino, por muito pouco ela vai perder a linha, e aí, por motivo fútil, ele pode acabar gerando e cometendo um crime, ok? Então, essa aí é a estatística. Seriam 5 milhões de assassinos? Não. Muitos deles não demonstram o comportamento violento, como nem sequer tem uma ficha criminal. Porém, também não significa que eles sejam uns amores. Então, a pessoa que é um psicopata é aquela pessoa que vai estar demonstrando muito pouco empatia por você. Então, um psicopata jamais será aquela pessoa agradável, sorridente, solícita. Então, o psicopata tem essa característica, ok? E ela não, com certeza, ela não vai conseguir expressar numa convivência essa afinidade ou essas afeições, tá? Assassinos cruéis nem sempre, desagradáveis o tempo todo. Por que desagradável o tempo todo? Gente, desagradável porque é tão ruim aquela pessoa que sisuda, não é verdade? Eu não sei, talvez aí na minha fala você já tenha até identificado, poxa, a doutora Rose está falando isso aí no programa e eu estou, sei lá, pensando aqui naquele meu irmão ou naquele meu primo ou naquele parente ou talvez até num vizinho. E aí, o objetivo desse programa é trazer esse esclarecimento para que, até mesmo para que você identificando uma situação ou você identificando alguém com essas características, é necessário você levantar aí a bandeirinha de alerta e tomar muito cuidado, porque essa pessoa, mediante o estresse, ela pode se tornar violenta por conta do seu baixo controle no emocional. Então, são pessoas que elas não se controlam, são pessoas que realmente aí pavio curto, ok? Estudos explicam que todo psicopata nasce do jeito que é. Aquilo que nós já comentamos. Todo tipo de transtorno, na verdade, vai ser uma deficiência na produção de uma determinada substância naquela área do cérebro. Então, o nosso cérebro ele é cheio de neurônios e existem no cérebro conexões nervosas. E essas conexões vão gerar estímulos, vão gerar substâncias necessárias para o funcionamento de todas as áreas. Então, no nosso cérebro, que é dividido por áreas, então vai ter aquela área que vai desenvolver o intelecto, tem aquela que vai desenvolver a arte, tem aquela que vai desenvolver a empatia, que no caso do psicopata vai ser essa área do cérebro que ela não vai ter essa interação, não vai gerar, ela não vai produzir, e esse cérebro ele não vai funcionar bem. Então, muitas vezes, as pessoas que têm transtornos, elas necessitam de uma medicação, e esse é o medo da maioria, né, das pessoas
de se tratarem, porque tem medo dessa medicação, os famosos tarja preta. Então, muita gente tem medo, né, da medicação. Mas essa medicação é justamente para produzir no seu cérebro aquela substância que está em falta. Então, os transtornos, eles são controlados, gente, não só com a medicação, tá? O transtorno vai ajudar você, a medicação vai ajudar você a controlar o transtorno. Mas, associado a esse tratamento medicamentoso, você também precisa passar e procurar um processo terapêutico. Por quê? Porque, com certeza, até o momento em que você começou a tratar o seu transtorno, ficou um histórico de acontecimentos e demandas negativas que, de forma inconsciente da sua parte, talvez você tenha provocado. E aí, quando nós provocamos circunstâncias e situações, não afetamos somente a nós mesmos, mas nós afetamos aqueles que estão à nossa volta também. Então, o processo terapêutico vai levar você a lidar melhor com o seu transtorno. Você vai entender a dificuldade, a deficiência no seu comportamento. E a terapia vai levar você a ter essa compreensão e levar a você a ter um comportamento corretivo ou tentar ressignificar todas aquelas coisas que se tornaram de forma desagradável um problema dentro das suas emoções. Ok? Então, tem aí, essas pessoas já nascem assim, por quê? Já é considerado como um problema genético, ok? Então, transtornos mentais, eles podem sim passar de geração a geração, passar de pai para filho, passar de avô para neto. Então, realmente, isso pode acontecer. Famílias que têm históricos de transtornos mentais, esses transtornos, eles passam de geração a geração por conta dessa genética, ok? Como todas as pessoas, a condição é moldada por uma interação complexa dos fatores ambientais e genéticos, ou seja, o gene da psicopatia não significa que o indivíduo vai ser um monstro sem controle. Não existe uma receita para transtorno de personalidade psicótica, tá? Aquilo que eu falei a respeito dos graus. Todo transtorno vai ter o seu grau. No caso da psicopatia e dos psicopatas, a mesma coisa. Os fatores ambientais são tão importantes quanto os fatores genéticos, porém, o comportamento antissocial misturado com o histórico de disciplina punitiva, abuso e negligência, nesse caso, complica os casos de psicopatia. Então, gente, a pessoa ela já nasce com o gene lá que vai levar que vai fazer dele um psicopata e ter esse transtorno da psicopatia. Ok. Necessariamente, esse psicopata ele não vai se tornar uma pessoa violenta. Ele não vai se tornar um serial killer. Porém, no caso dessas pessoas, e aí eu vou incluir outros transtornos também. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar. Então, o caso também da esquizofrenia. Essas pessoas já têm nela esse gene, ou seja, já traz nela a capacidade de desenvolver esse transtorno. Se elas são submetidas a uma disciplina punitiva, ou seja, uma criança que apanha muito, uma criança que muitas vezes é achovalhada, agredida, né, pelos pais, históricos de abuso, não só abusos sexuais, mas abusos também de violência doméstica.
e também negligência, abandono, o que vai acontecer? Se essa pessoa ela vem num histórico e ela é criada em uma casa em que tem violência, criada numa casa em que ela é abusada, se ela é criada e está ali no meio de muita negligência, de abandono, o que acontece com essa pessoa que já tem o gene? Ela vai potencializar aquele transtorno, ou seja, vai potencializar aquela psicopatia. Então, uma pessoa que teria uma psicopatia criada em um lar equilibrado, criada em um ambiente de muito carinho, amor, ela não vai ter a mesma empatia, ou ela vai ser uma pessoa antissocial. Porém, ela não será perigosa. Então, o ambiente em que uma pessoa é criada pode levar e condicionar essa pessoa a se tornar uma pessoa perigosa. Ah, mas doutora Rose, então isso é só no caso da psicopatia? Não, irmão, no caso de todos os transtornos. Ainda vão mais além. Até mesmo alguém que não tem transtorno algum, aparentemente é normal, porque, repito, de perto ninguém é normal. Então, uma pessoa que é aparentemente normal, criada num ambiente como esse, de violência, abusos, negligência, uma pessoa, uma criança que é criada, ainda que ela seja normal, ela vai tender e ela vai se tornar mais à frente, a possibilidade muito grande dessa pessoa se tornar uma pessoa perigosa. Por quê? Porque ela foi bombardeada dessa informação. Pode acontecer dela se tornar somente uma pessoa traumatizada e não perigosa? Sim, mas pode acontecer dela se tornar uma pessoa revoltada e perigosa. E pode acontecer, e isso vai ser mais notado na pessoa que tem uma psicopatia ou qualquer outro tipo de transtorno, que é bombardeado desde a infância dentro de um clima ou de um ambiente como esse, o verdadeiro aumento da gravidade daquele transtorno que a pessoa tem. Então, quando você olhar e ver, perceber que um psicopata, aquela pessoa que está perto de você, aquela pessoa sisuda, antissocial, cara emburrada, cara fechada, aquela pessoa desagradável, que não conversa, que não tem uma palavra boa, que não tem uma palavra agradável, porque nós vamos entender que um psicopata vai ter essa característica. E quando ele não é violento, ele se torna um manipulador. Por ele não amar e por ele não demonstrar empatia, por ele não ter remorso e não sentir o que o outro sente, fica fácil para ele. Fica fácil para ele colocar e conduzir as coisas de forma que ele seja saciado no seu egocentrismo. Ok, gente? Então, a psicopatia, ela pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, sendo as características mais evidentes em homens, a partir dos 15 anos. E eu quero aqui abrir um outro parênteses e chamar a atenção de você. Você, querido ouvinte, está toda terça-feira aqui, toda semana, acompanha o nosso trabalho, acompanha aí os nossos programas, os nossos temas. Preste atenção. Na adolescência, é o tempo em que os transtornos mentais se manifestam. Então, às vezes, você aí está com seu filho adolescente em casa e o teu filho, sei lá, mudou muito de comportamento, ele tinha um jeito, está com um jeito completamente estranho. E muita gente vai dizer assim, mas é porque agora é adolescente, porque todo adolescente é rebelde, porque todo adolescente é revoltado por nada, tem tudo, pode tudo, a mãe da mesada, tem telefone, tem aparelho de videogame, enfim. Na adolescência é que aparecem os transtornos.
Quando na infância é muito difícil diagnosticar. Na infância é difícil diagnosticar um transtorno mental. Aquela criança vai ser tida como uma hiperativa, ela vai ser, né, vai ser aquela criança levada. Então, muitas vezes, os pais não atentam. Só quando é um caso muito fora do normal que vai chamar a atenção daquela mãe. Mas, ainda assim, a mãe tem dificuldade de talvez aceitar que o seu filho tem algum problema. Então, isso vai se potencializar, ou seja, os transtornos mentais, eles vão se tornar mais evidentes na fase da adolescência, quando ele se torna um adolescente. Então, a mesma coisa é para o caso da psicopatia, é o caso da esquizofrenia, caso do transtorno bipolar. Essas coisas desenvolvem a partir da adolescência. E a adolescência é uma fase tão complicada. É muito importante que você, pai, muito importante que você, mãe, fique muito atento ao comportamento e acolha o seu filho, apoie o seu filho, abrace o seu filho, participe, integre ele completamente à família, tente compreender, cuidado com os estresses, cuidado com os abusos, cuidado. Porque se na infância isso prejudica, quando chega na adolescente, se esse adolescente já tem um gênio da psicopatia, já tem o gene, né, da psicopatia, e aí ele vai sofrer um abuso ou uma disciplina punitiva ou negligências nessa idade, na fase da adolescência, aí sim desenvolve aquilo e o grau. Todo transtorno é assim. O grau que o transtorno desenvolve, ele se torna irreversível. Então, todas as doenças mentais, todos os transtornos mentais, eles precisam ser identificados logo no início, para que não haja um agravamento dos graus. Porque quanto pior os graus, mais a necessidade do controle com a medicação. E cada dano, cada surto, cada estresse, cada situação que uma pessoa que tem um transtorno ela é exposta, ela sofre, né, a possibilidade daquele transtorno se agravar e se tornar em graus ainda maiores. Então, no caso da psicopatia, aí, com os 15 anos, ele pode dar tanto em homem como em mulher, tá? Porém, nas mulheres, o diagnóstico é mais difícil, pelo fato de não terem tantos comportamentos impulsivos. Esse transtorno psicológico pode acontecer devido a diversas situações. Aí, repetindo. Como, por exemplo, alterações cerebrais, né, que nós comentamos aqui, devido a fatores genéticos, ou seja, a pessoa nasce com aquele gene, e principalmente traumas na infância, como abuso sexual e emocional, violência e conflitos dentro de casa. Então, a base da nossa sanidade e a base do nosso equilíbrio, ele vai estar sempre dentro da nossa casa. E você aí, ouvinte querido, que está aqui hoje ouvindo esse programa, e hoje eu trago aqui como um alerta, falando a respeito de psicopatia, falando também a respeito dos psicopatas e de como eles podem estar muito próximos. Com toda essa informação que você recebeu aqui hoje, você tem agora um entendimento de que em um ambiente, em uma reunião, no meio de um número de pessoas, com mais de 30 talvez, ali naquele meio você vai encontrar pessoas, ou pode acontecer de se aproximar de você, ou até mesmo de entrar dentro do relacionamento da sua vida, pode acontecer
Pode acontecer desse psicopata estar próximo, desse psicopata estar perto. E é necessário que você identifique que, ainda que não seja um serial killer, mas ele seja um manipulador, ele vai, de uma certa forma, tá? Ele vai, de uma certa forma, manipular, ainda que não seja perigoso no sentido de se tornar um assassino, é perigoso porque ele pode se tornar um manipulador. Mantenha a sua casa em harmonia. Mantenha a sua casa em um ambiente leve. Respeite as pessoas. Diante de tantas características que nós colocamos aqui, respeite quem é diferente de você. Se você é uma pessoa alegre, risonha, extrovertida, ótimo, que legal. Mas isso não impede você de respeitar a pessoa que é diferente. Então, antes de colocar uma dificuldade em um relacionamento ou de tomar um posicionamento vexatório diante de alguém que é um antissocial, ou um emburrado, ou um sisudo, tome cuidado. Respeito é tudo. Respeito é bom. E todo mundo gosta. Ok? Gente, passa rápido, ninguém acredita. A gravação desse programa vai estar disponível nas nossas redes sociais. O YouTube da doutora Rose Cabral, a página do Instagram, @doutora Rose Cabral, e também no Facebook, doutora Rose Cabral. Ok? Tem uma página no Face chamado Programa Livremente, onde todos os nossos programas estão lá na íntegra. É só você ir lá, pesquisar os nossos temas e assistir, rever e poder também compartilhar a sua opinião. Se você tem sugestão de temas de programa, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 21 99835 1011. Repetindo, 21 99835 1011. Ó, meu beijo para você. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por participar do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Obrigado pela tua companhia. Obrigada pela sua audiência. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.